Olá, seja bem-vindo ao Direto da Horta. Hoje nós vamos conhecer como está a situação da olericultura lá no Rio Grande do Sul. O meu convidado, que vai trazer todos os detalhes para a gente, é o Gervásio Paulos, que é coordenador técnico estadual de olericultura da Emater do Rio Grande do Sul. Olá, Gervásio, seja muito bem-vindo. A satisfação de receber aqui no canal AgroMais. Olá, Tiago, da mesma forma. Prazer participar do programa. Bom, então conta pra gente o que abrange a olericultura. Eu sei que são muitas coisas, mas eu gostaria que você explicasse pra gente esse termo e quais as culturas aí que fazem parte aí desse segmento. Certo. Nós temos, eu diria assim, dentro dos hortigranjeiros, dois grandes grupos. Né? O grupo da fruticultura, né, que são as espécies mais perenes, né? E normalmente ocupam áreas maiores, espaçamento maior, e o grupo da olericultura, que são as espécies de cultivos anuais, então de ciclo mais curto, né, e que são normalmente produzidas em espaçamentos ou em áreas menores. Né. Isso inclui legumes, raízes, verduras em geral, folhosas, como nós chamamos, né, que são as alfaces, almeirões, etc., tomates, enfim, pepinos. É um grupo muito grande que inclui mais de 100 espécies olerícolas. Como eu disse, praticamente todas são de ciclo curto, né, algumas de 30 e poucos dias, como é o caso da alface, e outras de 150, 180 dias, como é o caso do tomate e outras espécies. É, de fato, muito interessante. Agora eu gostaria que você falasse para a gente qual é essa produção de hortaliças, aí, o número de extensão que vocês têm e qual a quantidade que vocês produzem aí anualmente no Rio Grande do Sul. Certo. No estado do Rio Grande do Sul, mais ou menos ocupa uma superfície em torno de 13 mil hectares, né, com essas espécies de olericultura. Eu não mencionei antes, mas isso inclui, por exemplo, o alho, a cebola, a batata que é conhecida como batata inglesa, que é de origem andina, o tomate, né, que são as que têm uma escala, um espaço maior. Em torno de 10 mil famílias que estão envolvidas nessa atividade aqui no estado, inclui demanda uma mão de obra bastante intensa, né, pelo tamanho da área, e tem uma importância econômica e social muito grande por conta disso. Né? E hoje o que nós verificamos assim é que existe uma tendência de migração para aquelas culturas que são mais de ciclo curto e mais sensíveis, de passarem a ser cultivadas em área protegida. Área protegida significa estufa ou túnel baixo, né, que permite, então, um manejo, um controle maior das variáveis, das condições climáticas, né, e facilita, reduz a penosidade do trabalho. Eu vou pegar o exemplo do moranguinho, que é bem fácil de entender. O morango, ele ocupa mais ou menos, tem um número de em torno de 40 mil plantas por hectare. Se ele for cultivado no solo, significa que diariamente eu tenho que passar por estas plantas, porque a colheita é diária, os tratos culturais, o manejo todo, enfim, o descarte de folhas. E isso é extremamente trabalhoso, penoso. Então, a tendência é que ele passe a ser cultivado em bancadas, a gente chama, né? Que ficam na altura de uma mesa, para ficar mais fácil de entender. E as pessoas que trabalham com essa atividade, caminham normalmente dentro da estufa para fazer a colheita e fazer também os tratos culturais, aplicação de insumos, etc. Isso é uma tendência para essas espécies, né, que é possível e
é viável, inclusive economicamente, produzir em cultivo protegido. Evidentemente, existem outras que requerem uma escala de espaço, de área maior, né? Como é o caso da melancia, do melão, né? A própria batata, o alho, a cebola, que são basicamente cultivadas ainda a campo. E aqui no Rio Grande do Sul, Tiago, acho que é interessante a gente lembrar isso, que nós temos uma característica, por razões climáticas, de ter espécies de inverno e espécies de verão. Então, nesse momento, por exemplo, nós estamos, as espécies de inverno estão se desenvolvendo, o alho e a cebola, que são típicas de inverno, né, elas estão em fase de bulbificação, ou seja, formando o bulbo, formando o bulbilho, que é o dente do alho. Né? Outras espécies de verão estão sendo preparadas, algumas em viveiros e indo a campo. É o caso do tomate, é o caso das ervilhas, das vagens, né? As folhosas é um pouco diferente, porque como o ciclo é muito curto, 30, 40 dias, 45, dependendo da espécie, elas já estão sendo produzidas. Então, isso significa que esses períodos, né, essas estações para cultivo, elas têm implicação também na oferta. Né? Nós temos uma dependência por essas razões de clima, de importação de outros estados, né? E inclusive de outros países. Nossas centrais de abastecimento, que é a SEASA, elas viabilizam, né, essa comercialização, e acaba que, por essas limitações de clima, muitas vezes os produtos também têm essa oscilação grande de preço ao longo dos períodos do ano. Isso é muito interessante. Agora, você tocou num assunto muito importante na região sul do país, que é a questão climática. Eu gostaria de falar sobre isso agora com você, Gervásio. Principalmente, quais são os gargalos aí que vocês identificaram, que a Emater identificou, desses produtores aí da olericultura? E dentro dessa questão dos gargalos também, quais são aí as questões climáticas que impactam e se impactam diretamente aí nessa produção? A gente sabe que também é muito volátil, mas principalmente a questão do frio, né? Frio e aí algumas regiões que pegam geada também acaba complicando muito. O que você pode adiantar para a gente dessas duas questões? Eu diria que, nesse momento, conjunturalmente, os dias mais frios, para esse período, essa época do ano, eles atrasam um pouco a implantação das culturas, e isso vai ser refletido lá na frente na oferta. Para ter uma ideia, na semana que passou, nós tivemos algumas regiões do estado, campos de cima da serra, com temperaturas abaixo de 5 graus, quase todas as regiões do estado ainda com 1 dígito de temperatura, o que para essa época do ano é bastante baixo, né? O solo ainda está bastante frio, o que também atrasa o desenvolvimento dessas espécies. Um outro fator é o tema da chuva, da estiagem, né? Que pode ser parcialmente resolvido com a irrigação, evidentemente, quando são períodos muito prolongados, como foi o último ano, o último verão, né? E acaba comprometendo também, porque a disponibilidade de água acaba sendo bastante reduzida. Mas, de maneira geral, são desafios, né? Não apenas pela formação de geada, que queima, mata as plantas, mas também pelas temperaturas abaixo da média, que acabam fazendo com que o desenvolvimento das plantas fique inferior ao desejado. E não é apenas a questão da temperatura ambiente, do ar, é que o solo tem que aquecer também. Enquanto o solo está frio, né, as plantas de verão acabam não se desenvolvendo de forma adequada.
De fato, isso é muito interessante. O produtor tem que ficar de olho sempre nessas questões climáticas para evitar também aí algum tipo de prejuízo ou danos na sua propriedade. Agora, se fosse para você elencar para a gente aqui quais os principais gargalos que esses produtores enfrentam aí, especificamente na olericultura do Rio Grande do Sul, o que você pode adiantar para a gente? Nas outras culturas, a gente sempre ouve questão logística, que é muito difícil, questão de transporte também é muito difícil, e também os custos de produção que cada vez mais altos. Na olericultura, tem alguma coisa que difere disso ou vai nessa mesma linha? Os custos de produção, eles são também, não diferem muito, né? Porque especialmente na adubação, na fertilidade, você tem nos combustíveis, você também tem um reflexo do óleo diesel, etc., né? Dos insumos de maneira geral. Mas eu destacaria assim, dois aspectos importantes, né, do ponto de vista de manejo produtivo mesmo. Um é o tema da fertirrigação, que é uma tecnologia que alia a prática da irrigação junto com a nutrição das plantas, né? É uma possibilidade muito interessante, racionaliza o uso dos insumos, mas requer muito conhecimento, porque é uma agricultura mais precisa do que se fosse cultivada diretamente no solo. Essa fertirrigação pode ser usada a campo, mas normalmente é bastante usada em estufas, em cultivo, em substratos. Um outro desafio muito grande, e aí vai mais para áreas maiores de campo, é efetivamente nós consolidarmos o chamado pela sigla SPDH, que significa Sistema Plantio Direto de Hortaliças. A gente sabe que na área de grãos, essa é uma tecnologia já consolidada, praticamente em todo o Brasil, né? O cultivo de grãos é feito no sistema plantio direto, no entanto, com hortigranjeiros, com hortaliças, nós ainda temos muito que avançar. O estado que mais evoluiu nesse sentido é Santa Catarina, é o maior estado com maior área em cultivo de sistema plantio direto, mas nós ainda enfrentamos desafios, gargalos do ponto de vista da mecanização, né, da adequação de implementos e máquinas agrícolas para esse sistema de cultivo para hortaliças. Para grãos já está resolvido, já está bem satisfatório, mas para hortaliças ainda temos esse gargalo, esse desafio, né? Mas é uma tendência, eu diria assim, irreversível. À medida que o conhecimento avança, que as pesquisas avançam, também os resultados vão surgindo, aparecendo, né? Hoje se mostra viável, possível produzir qualquer espécie, cultura, seja alho, cebola, tomate, etc., melancia em sistema plantio direto. Estamos falando de hortaliças. O que significa manter o solo coberto de forma permanente, não revolver o solo, né, evitar a ação e gradiação, que é o manejo convencional do solo. Mas é um desafio que é possível, né, do ponto de vista do conhecimento, né, e ainda com alguns ajustes, né, especialmente para equipamentos de ser resolvido. Eu não vou falar de outros gargalos e desafios, como são os custos, porque isso é um tema bastante conhecido, né? Os agricultores conhecem isso melhor do que ninguém, né? As dificuldades que eles enfrentam. Na olericultura, em particular, existe uma sazonalidade, ou seja, uma oferta muito variável ao longo do ano desses produtos. Com o cultivo protegido, é possível fugir um pouco, pelo menos, desse período de maior oferta, de maior disponibilidade de produtos, porque
porque é possível antecipar a safra ou retardar ela um pouco, principalmente com o cultivo protegido, e esse é o outro grande desafio. Nós já temos um avanço expressivo nos últimos anos, mas ainda temos muito a avançar na proteção dos cultivos, na implantação de estufas, né? E a partir disso no aumento do período de produção, especialmente para o período crítico para nós aqui no Sul, que é o forte do verão, com temperaturas extremas, elevadas, e, por outro lado, o forte do inverno, com as temperaturas muito baixas, com ocorrência de geadas, etc. Oi, para quem está chegando agora aqui no canal AgroMais, nós estamos conversando com o Gervásio Paulos, ele é coordenador técnico estadual de olericultura da Emater do Rio Grande do Sul, contando um pouquinho mais aí sobre a olericultura lá no estado. Gostaria que você falasse agora para a gente, Gervásio, como estão aí os trabalhos da Emater junto a esses produtores? O que vocês têm oferecido para eles para fortalecer aí a cadeia da olericultura aí no estado de vocês? Certo. Nós estamos fazendo um trabalho que envolve, e não é apenas a Emater, é um conjunto de instituições parceiras. Aí existe um grupo no Estado, coordenado pela SEASA, chamado Alimento Seguro, fazendo um trabalho de estímulo à rastreabilidade de produtos vegetais frescos, né, que permite que esses produtos sejam... Existe uma definição legal para isso hoje, Instrução Normativa número 2 do MAPA, né, que permite que esses produtos sejam identificados na origem e que seja feito, então, possibilita para o consumidor final o conhecimento da origem desse produto, quem produziu, de que forma, né, e isso nós sempre colocamos isso para os produtores, isso é um estímulo a mais, longe de ser uma penalização, é uma forma de reconhecer o produto que foi produzido dentro das boas práticas de produção, sem utilizar insumos que gerem as chamadas inconformidades nos casos de monitoramento de resíduos, né, que são feitos, né, periodicamente. Então, o tema da rastreabilidade, a questão da adequação ou da implantação de aspectos de tecnologia. Eu falei há pouco do sistema plantio direto de hortaliças, né? Da cobertura da área com estufas, a questão da irrigação, que é fundamental, que requer um conhecimento específico, o manejo utilizando bioinsumos em substituição a outros produtos. Hoje é uma tendência isso também, sobretudo a partir da criação do Programa Nacional de Bioinsumos. Existe uma oferta bastante grande já, felizmente, de produtos de origem biológica, de fungos, de bactérias benéficos, né, que são utilizados desde a produção da muda no viveiro, né, até a produção, até o controle de insetos ou de pragas, de doenças, depois em nível de cultivo, seja no campo ou seja na estufa. São ácaros, são bactérias, são fungos benéficos, né? Tricoderma e outros que ajudam a defesa da planta, que fortalecem ela, que facilitam a nutrição dessas plantas. Então, esse é um trabalho que é outra tendência, eu acredito, né, que está crescendo muito a utilização de bioinsumos no sistema de produção. Além disso, também, né, é sempre um aspecto, às vezes, para os produtores, tão importante quanto o aumento da produtividade é reduzir a penosidade do trabalho, né? Especialmente com uma condição de pouca disponibilidade de mão de obra e de famílias com menor possibilidades, no caso da agricultura familiar, com menor número de
de filhos e de disponibilidade de trabalho familiar, né? A redução da penosidade do trabalho é algo que impacta diretamente, né? Faz com que muitas vezes seja o fator que faz os produtores permanecer ou não na atividade. Então, nesse sentido, como eu disse, a produção em calhas, a produção em bancadas, né, facilita muito o manejo, né, e com isso também faz com que o trabalho se torne menos difícil, menos árduo, menos penoso, né? Então, esse é um desafio também que passa por soluções tecnológicas, né? A própria irrigação é possível fazer isso de forma a tornar ela mais automatizada, né? E permitindo assim um controle, uma eficiência também maior da tecnologia. De fato, também é muito interessante, Gervásio. Agora eu gostaria que você falasse para a gente como é feito a comercialização aí de toda essa produção. Vocês contam com a ajuda das feiras, vai direto para os supermercados, abastece a Ceasa, vai para outros estados. Como que vocês escoam essa produção aí da olericultura aí no Rio Grande do Sul? Ótimo. Primeiro eu comentei já que temos as centrais de abastecimento aqui, que é a Ceasa, né? Pela qual passa em torno de 40% de todo o volume de hortigranjeiros que são comercializados no estado, né? Mas também existe a comercialização direta, seja pelas feiras do produtor, que são espaços muito importantes que ocorrem distribuídos em quase todos os 497 municípios do estado, né? As feiras de comercialização direta do produtor. Existem agora, especialmente com a pandemia, se fortaleceu também a opção de vendas de ferramentas virtuais para facilitar a comercialização. Existem cooperativas de comercialização, associações, né, que facilitam esse trabalho, que envolve também uma orientação, uma assessoria técnica, né, porque ela permite agregação de valor, permite e requer também que haja uma certa organização e, muitas vezes, uma formalização, uma legalização dessas instituições para que elas possam atuar no mercado. E nós orientamos tanto na organização quanto na rastreabilidade, nas boas práticas de produção, que são fundamentais, né? Quando a gente fala em boas práticas, é um conjunto de atividades, de critérios que devem ser observados, né? Desde a organização da propriedade, o que usar, quando usar, implica em fazer registros, que é uma coisa, às vezes, um pouco difícil para os produtores, que muitas vezes, ou por falta de tempo, ou falta de hábito, acaba não fazendo o registro do que usa, quando usa, quanto usa, para que cultura usa. Alguns registros básicos são fundamentais para permitir, primeiro, o processo de rastreabilidade, segundo, facilitar o controle e também o balanço financeiro, né, da atividade, saber quanto gastou ao final de um ano, ao final de um ciclo, de determinar cultura, o que rendeu mais, o que rendeu menos, onde é possível racionalizar, reduzir custos, etc. Então, esse trabalho de gestão é também fundamental para ajudar os produtores na sua atividade e a ter mais racionalidade nos custos e ampliar a renda consequentemente. Bom, e quando a gente fala desses produtores aí de olericultura no Rio Grande do Sul, nós estamos falando de grandes, médios ou pequenos produtores, agricultura familiar. Como é que vocês estão dividindo aí os grupos de quem está produzindo as hortaliças aí no estado? Na grande maioria, e é uma característica um pouco diferente do Sudeste, especialmente São Paulo, eu tive a oportunidade de conhecer algumas áreas lá, na grande maioria aqui são
São propriedades pequenas, consideradas agricultores familiares. Para teres uma ideia, Tiago, a produção de cebola, né, ela se dá numa média inferior a 2 hectares por família, por produtor, né? Cerca de 2 mil produtores no estado, né? 2 mil e poucos, mas tem menos de 4 mil áreas, 4 mil hectares, perdão, cultivados. E com outras espécies também, né? Existem algumas culturas já um pouco mais extensivas, especialmente da batata, né? Da melancia também, mas como regra geral, o trabalho é feito, a produção é feita, ainda predomina amplamente a agricultura familiar, né? Isso vale não só para as olerícolas, vale para a fruticultura também. Tá certo, a agricultura familiar presente cada vez mais aí, ganhando seu espaço em todo o agronegócio brasileiro. Ô Gervásio, eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui com a gente, você que atendeu o nosso convite para contar um pouco mais aí sobre essa questão da olericultura no estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado a você por aceitar nosso convite e até um próximo encontro. Eu que agradeço a oportunidade, Tiago, um abraço e estamos sempre à disposição. Bom trabalho. Obrigado a você de casa também pelo carinho da sua audiência. Continue acompanhando a programação do seu canal AgroMais. A gente volta a se encontrar durante a nossa programação. Um abraço e até lá.